atividades humanas são essencialmente libertadoras. Um pincel numa tela é capaz de distribuir cores e sensações. A voz sai em ondas sonoras junto com as angústias e alegrias, passeia pelo ar até chegar aos ouvidos de quem precisa de uma resposta para o seu sofrimento ou apoio para os seus planos. Os gestos, penosamente treinados durante anos de sacrifício e prática, chegam à vista do espectador como a própria beleza em movimento e se alternam entre a dureza e a leveza de viver. A arte toca nos sentidos, vai direto na alma e nos proporciona experiências que talvez jamais viveríamos se ela não nos tornasse possível, pois a vida não nos dá tempo suficiente para viver tudo. E algumas sensações e vivências simplesmente nos escapam ao longo do período em que existimos. Desse jeito, a arte é capaz de ampliar a experiência da vida humana, se tornando uma atividade essencial para nos ajudar a atribuir significados. Então se acomoda aí, porque agora a gente vai pensar um pouco sobre como algo tão importante para nos construir como humanos tem sido produzido e reproduzido no mundo contemporâneo. Opa, não se acomoda não, e eu vou te explicar por quê. A partir de 1924, na Alemanha, surge um grupo de pensadores que fundam o que ficou conhecido popularmente como Escola de Frankfurt. Faziam parte desse grupo, entre outros, os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer. Tanto esses dois autores, como os outros que participavam da Fundação de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, o nome oficial da Escola de Frankfurt, dedicaram seus estudos à compreensão da maneira como os sistemas políticos e econômicos influenciaram e usaram a cultura a seu favor. Eles viveram o contexto da ascensão dos regimes totalitários na Europa e foram diretamente afetados pelo nazismo alemão. Na publicação Indústria Cultural, o Esclarecimento como Mistificação das Massas, de 1944, Adorno e Horkheimer denunciam, através de uma visão marxista, a maneira como a cultura estava sendo produzida e direcionada às pessoas. Diferente de uma cultura de massa que nos daria a ideia de que as manifestações culturais seriam produzidas pelo povo e para o povo, os autores afirmam que o que existia era uma indústria cultural, ou seja, um sistema interessado em fabricar bens culturais e disseminá-los como mercadorias que seriam consumidas pelas massas populares. Isso teria levado a uma série de consequências na maneira como entendemos o papel da arte na vida. Como não se trata de uma cultura de massas, mas sim de uma cultura para as massas, ela seria fabricada em série, assim como são feitos os objetos de consumo dedicados à comercialização e à obtenção de lucro. Sendo produzida em série, a cultura acaba se tornando padronizada, de modo que os veículos de comunicação, bem como os de produção de entretenimento e diversão, se tornam parte de um sistema que unifica a arte sob um mesmo propósito: vender. E lá se vai a contemplação como finalidade da arte. Nessa sociedade capitalista, os interesses econômicos ditam o papel das coisas e o mesmo vai acontecer com a tecnologia, que será usada como meio cada vez mais eficiente de propagação dos produtos culturais padronizados. Tais produtos são distribuídos junto com a ideologia que mantém os interesses econômicos responsáveis pela disseminação dos mesmos produtos. É um ciclo fechado. À medida que a pessoa consome o produto cultural, esse cumpre o papel de a alienar e torná-la mais propícia a consumi-lo novamente, assim como a consumir as mercadorias das marcas mais poderosas às quais a indústria cultural obedece. Quando as pessoas consomem os produtos culturais, elas acabam deixando para a indústria todo o trabalho de atribuir sentido às coisas, porque a indústria cultural já oferece tudo pronto, de modo que o consumidor não precisa ter o trabalho de pensar. Os filmes já são cheios de clichês, conteúdos padronizados que somente aparecem como roupagem nova em situações diferentes e em produtos diferentes. Existe como um molde para fazer filme, música ou qualquer tipo de arte que será destinada à venda. E essa fórmula se sobressai sobre o próprio conteúdo da obra, uma vez que as pessoas acabam consumindo o efeito e a técnica empregados na fabricação. É como ver um filme porque ele tem efeitos especiais e nem se dá conta da mensagem que ele transmite. Adorno e Horkheimer afirmam que a indústria cultural não dá muita margem para a imaginação do espectador. Ela proíbe a atividade intelectual, pois já dá a informação exata, isenta da necessidade de pensar. O produto está pronto. Assim, um filme pode manipular a visão. As imagens podem passar tão rapidamente, tão cheias de efeitos, que acaba sendo necessário deixar de pensar para poder acompanhar todos os estímulos que o filme oferece. É uma espécie de atrofia da imaginação e da espontaneidade do espectador, gerada pela própria capacidade técnica de produção do filme. A razão é usada na fabricação do produto, mas não se espera que ela seja usada durante o seu consumo.
Segundo os pensadores da escola de Frankfurt, a racionalidade, tão vista como algo positivo pelos iluministas, por ser a única capaz de libertar o ser humano do obscurantismo, é usada como instrumento de dominação. Quando um programa de TV ou rádio é feito, ou até uma propaganda ou filme, a linguagem usada é racionalmente adaptada para se aproximar do espectador e dar a ideia de que aquele produto é parte própria da vida dele. Os produtos culturais, sendo parte de um sistema econômico maior, acabam presentes não só no descanso, mas também no trabalho. A indústria cultural torna-se uma forma estética de dominação. Através da imitação e da cópia, ela tenta ocupar as pessoas desde o momento em que saem do trabalho até a hora que voltam no dia seguinte, transmitindo a ideia de que ela é a continuação da própria vida. É no filme, na série ou na música produzida na indústria cultural que o trabalhador vai buscar o descanso no momento em que vive, aplacar sua angústia ou comemorar a felicidade de ter um momento livre. No momento livre, ele está consumindo o produto que o mantém angustiado no restante da sua vida. Como a cultura feita para as massas é padronizada, o estilo da indústria cultural é a negação dos estilos. Tudo o que é permitido deve seguir as suas próprias regras e estilos independentes são colocados de lado. Se você quiser ser músico de sucesso, vai ter que obedecer às exigências dos produtores musicais e das gravadoras. Você tem que seguir as exigências dos algoritmos das redes sociais se quiser que suas publicações sejam vistas. Esse é um tipo de padronização focado na imitação e que obedece à hierarquia social. E mesmo sendo uma meta do liberalismo porque promete a possibilidade de escolha, a indústria cultural acaba se tornando extremamente autoritária ao não permitir que diferenças reais sejam aceitas, somente as falsas diferenças que ela mesma produz. Se você não se conformar e não seguir o algoritmo, você será punido não só com a invisibilidade, mas também com a impossibilidade econômica se sua renda depender do trabalho que quer divulgar na indústria cultural. No mundo capitalista individualista, impotência econômica é quase a mesma coisa que impotência de espírito. Quer dizer, nos dedicamos à depressão. Quem consome os produtos da indústria cultural são os trabalhadores, e tal consumo aprisiona essas pessoas às exigências impostas pela produção capitalista. Ao ir ao cinema, a pessoa não só compra a possibilidade de ver o filme, mas também a ideia que ele transmite. Depois vai comprar seus souvenirs, e antes mesmo de entrar no cinema, já comprou sua ideia de sucesso e fracasso, de amor, de felicidade e do que é a vida em si. As pessoas consomem mitos que as fazem consumir mais e dar sentido à vida pelo próprio consumo. Elas insistem na ideologia que as escraviza. A indústria cultural gera falsas necessidades que são absorvidas sem muita resistência pelas pessoas. Ela é capaz de acabar com a verdade e reproduzi-la como mentira em seus produtos. Bom, mas você pode questionar. Arte, diversão, música, entretenimento já existiam antes da indústria cultural. E você tem razão, tudo isso já existia. A novidade está na transformação desses conteúdos em consumo, em transformar tudo em mercadoria e aperfeiçoar a produção delas. Esse aperfeiçoamento envolve uma série de sutilezas. Uma delas é controlar os consumidores através da diversão. As pessoas querem se divertir como uma forma de escapar da realidade do trabalho mecanizado que praticam, sair das suas rotinas e descansar. Mas os produtos culturais oferecidos para diversão também são mecanizados e ao consumi-los as pessoas acabam percebendo cópias e repetições assim como já acontece em suas rotinas de trabalho. A diversão também é produzida automaticamente em operações padronizadas, tornando familiar, mesmo no momento de descanso, o padrão que vai ser seguido na rotina de trabalho. Assim, aos poucos, as pessoas vão interiorizando o desgaste como uma verdade absoluta, como a forma de vida existente. Não dá para escapar. O trabalhador consome o entretenimento que o faz acostumar com a surra que ele mesmo recebe no cotidiano. Mas como a indústria cultural é capaz de prender as pessoas dessa forma? De acordo com Adorno e Horkheimer, a essência da cultura industrializada é a ameaça de castração. Funciona assim. Os produtos culturais apresentam uma promessa de satisfação que nunca se cumpre, oferecem algo e reprimem ao mesmo tempo. Você começa a assistir uma série, mas ela não se resolve, você precisa assistir cada vez mais capítulos. O que dizer da interminável Grey's Anatomy ou The Walking Dead? A arte industrializada te promete a sublimação, mas você não a encontra e fica preso dentro de seus produtos esperando que um dia ela possa acontecer. A ameaça de castração promovida pela indústria cultural, de acordo com Adorno e Horkheimer, é somente uma demonstração daquilo que a civilização faz com as pessoas na realidade. Impõe um estado de renúncia permanente. Assim, a indústria cultural não solta a pessoa,
que se torna consumidor frequente e, na melhor das hipóteses, sem resistência. Quando a arte é industrializada, massificada, mecanizada, entregue às relações capitalistas, esse aprisionamento é um pressuposto. Ela te oferece as soluções que você procura, resolve todas as suas necessidades de modo que você acaba se vendo como uma parte eterna da indústria cultural. Tudo se resolve nela, o objetivo é ela, nada está fora dela. Ao longo da quarentena, proporcionada pela disseminação da Covid-19, chegamos a concluir que o que nos salvou foi a arte, que foi ela quem nos deu algum alento em relação ao mundo real lá fora. Ela teria nos dado sentido e diversão enquanto estávamos isolados uns dos outros. Ela nos deu refúgio, prazer. Podemos nos perguntar o quanto tal arte, sob o controle da indústria cultural, nos ofereceu de significado, em relação ao quanto ela nos deu de repetição, continuidade, embotamento e, claro, resignação sobre a própria condição na qual estamos perante a sociedade. O quanto ela nos preencheu e o quanto ela nos deixou ocos de sentido.